Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista Rolling Stone Brasil. Eu sou Felipe Fiuza e hoje eu estou aqui com ela, que desde 2022 está à frente da cobertura dos principais festivais brasileiros, como Lollapalooza, Rock in Rio, The Town e o show de encerramento da turnê Celebration Tour da Madonna, assim como o Afropunk, Tomorrowland e o circuito sertanejo. Desde 2024, ela co-apresenta o The Masked Singer Brasil, e comanda o Estrela da Casa Backstage, atração complementar ao novo reality show da TV Globo. No último ano, apresentou a 31ª edição do Prêmio Multishow, ao lado de Tata Werneck e Tadeu Schmidt. Ela é Kenya Saadi. Muitíssimo Ê! obrigado. Que felicidade estar aqui com você, Felipe, aqui na Rolling Stones, que é uma revista que eu admiro tanto, que fala de música num lugar de tanta profundidade, tanta sabedoria. E tem esse a mais, que eu e Felipe somos amigos pessoais. Então eu estou ainda mais feliz de estar aqui com você, admiro muito seu trabalho. Muitíssimo obrigado pelas palavras e muitíssimo obrigado por estar conversando com a gente aqui. A gente vai passar aqui um pouquinho pela carreira da Kenya e para depois desembestar no Lollapalooza 2025, que está ali virando a esquina, e falar um pouquinho de futuro também, né? Então, Keninha, seguinte, Ah, com primeira certeza. pergunta é, falando de festivais, como foi para você receber o convite para o primeiro festival que você fez, para o Lola? Eu já sou uma pessoa que consome festivais há muito tempo, né? Eu costumo dizer que eu era as ratas dos festivais, porque eu vou no Lollapalooza desde a primeira edição, que se não me engano foi em 2011, que teve Arctic Monkeys e tantas outras bandas que eu amava. Então eu já vou a festival há mais de 10 anos, e em um também que o Charlie Brown tocava, Pitty. Eu era essa jovem garota que adorava um rock and roll ali, um pop punk e tudo mais. Então, eu amava esses festivais porque era uma oportunidade de eu assistir artistas internacionais que eu jamais veria se não fosse na grade de um festival. E aí, alguns anos se passaram, né, até eu receber o convite para em 2022 participar do Lola, mas eu queria voltar um pouquinho para contar essa história. Antes, eu trabalhava na Trace, né, que era uma plataforma de cultura afro-urbana, que a gente focava os nossos artistas falando sempre de um lugar afrocentrado. E o nosso programa, ele passava na grade do Multishow, que era o Trace Trends. E a galera do Multishow me viu nesse programa e me chamou para fazer um teste. Só que eu jamais imaginei que eu seria chamada em 2021, né, finalzinho do ano de 2021, para fazer um teste na Globo. E eu fui assim, com toda a minha vontade. E, na verdade, assim, sabendo que aquilo poderia mudar minha vida, né? Eu não sabia exatamente para que seria aquele teste, porque eles não dizem, até por uma questão confidencial da casa. Mas eu fui lá, entreguei o meu melhor. No dia, eu tinha levado uma pauta que era do MC da Amarelo, que na época estava super em voga, porque eles tinham me pedido para levar um artista, porque eu ia ter que falar sobre esse artista, de um lugar histórico, social e tudo mais. Então eu falei, vou levar um Emicida que contempla muito bem, e eu o conhecia. E aí, quando eu cheguei para fazer esse teste, foi muito engraçado. O teste durou mais ou menos umas 3 ou 4 horas. E foi exatamente com as dinâmicas que a gente faz no festival. Então, era uma câmera apontada para você e você tinha que falar daquele artista. Fiz uma entrevista internacional com um produtor lá, a gente fingiu que ele era a Miley Cyrus. Então, foi um clima muito legal, mas eu estava tão nervosa que eu não saquei que aquele teste era para um festival. Ou seja, eu fiz um festival numa sexta-feira, numa segunda, eles me ligaram e disseram, Kênia, você foi aprovada e vai participar do Lollapalooza 2022. E eu fiquei super feliz, porque eu não poderia imaginar, e era um sonho, né, participar de um festival. E até então, eu não sabia também como eram as dinâmicas, porque, por exemplo, o festival tem mais de 100 bandas, então o Multishow e o Bis se dividem e ficam com alguns palcos. O Multishow fica geralmente com os palcos que a gente vai chamar de principais, não existe palco principal, a gente sabe que todos são importantes, mas digamos que os artistas mais renomados Uhum. estão nesses palcos. Então o Multishow fica com esses palcos 1 e 2, o Canal Bis fica com o palco 3 e 4, que são palcos mais alternativos, de música eletrônica e de alguns artistas que estão surgindo na cena. Eu, nesse primeiro ano, como eu estava chegando, né, na casa nova, eu fiquei no Canal Bis. E foi muito legal, porque foi uma escola. Eu fiquei ali responsável pelo palco 4, mas também fazia algumas entradas no palco 3. Fiquei responsável por falar da música eletrônica. Naquele ano teve a Loki, teve Caribou, teve umas outras bandas super legais e que eu conheci através do festival. E é aquela coisa louca mesmo, gente. É meio que vambora
festival começou, entrega tudo de si e tem uma preparação prévia, né? Eu acho que muitas pessoas que estão em casa podem ficar pensando, nossa, mas como é que vocês se preparam, né? São tantas bandas. A gente, na verdade, é muito bem preparado pela própria equipe da Globo, do Multishow, que prepara uma bíblia pra gente com todas as informações necessárias dos artistas, do que a gente precisa saber de novidade, qual turnê eles vão trazer para o Brasil. E aí é claro que cada apresentador coloca a sua pitadinha ali do que acha relevante, do que acha interessante, cada um traz a sua linguagem, mas a gente sempre se prepara muito, faz alguns workshops até chegar o dia do festival e brilhar, né? Então eles já mandam para vocês também, não é só falar, ó, vem fulano de tal, te vira aí. Eles já mandam para vocês um compilado de tudo que pode ser legal de falar. Isso. Imagina, não, a gente tá super bem resguardado, assim, é uma equipe que quer que as coisas funcionem, fluem muito bem, então a gente recebe essa bíblia com mais ou menos umas 3 semanas de antecedência do festival. Nós temos workshops onde a gente troca informações sobre esses artistas, a gente também faz dinâmicas, por exemplo, agora com Lola, geralmente a gente faz 2 dias antes uma dinâmica presencial com todo mundo, falando dos artistas, a gente escuta as músicas, cada um também fala ali um pouquinho do seu texto, do que falaria na hora na TV, para todo mundo ficar muito familiarizado com o todo. É claro que especificamente cada um que fica no palco vai aprofundar, mas todos os apresentadores envolvidos no festival sabem de todos os artistas, né? A gente é muito bem resguardado por toda a equipe. Então seria meio que uma reunião de pauta ali para todo mundo ficar na mesma página. E caso aconteça alguma coisa, todo mundo já sabe mais ou menos o que falar, né? Exatamente. E, acima de tudo, saber também o mood do festival, né? Acho que cada festival, ele tem um propósito, né? Então, o Lollapalooza é um festival que, desde o início, tem como principal mote que você descubra novos sons, descubra novos artistas e também curta artistas que já são mais... que já estão no mercado há mais tempo, que já são consagrados, mas é um festival para você descobrir, né? Então, é claro que vai ter uma banda ou outra do indie pop que acabou de surgir, que não necessariamente a gente vai conhecer, mas ali naquela reunião de pauta a gente vai trocando. E o Festival do Lola, ele é muito isso, né, Felipe? Ele é muito leve, traz um público também muito jovem. Esse é um ano que vai trazer uma outra geração. O Lola, historicamente, é um festival extremamente jovem e para você descobrir novas bandas. É muito legal. Eu adoro o Lola também, sou apaixonado pelo Lola. E tem uma coisa que o pessoal da redação aqui é muito curioso para saber de você, que você fala com tanta propriedade, desde do sertanejo que você faz, o circuito sertanejo, até o Sepultura que você falou no Rock in Rio do ano retrasado, se não me engano. Mas o que tem na playlist da Kenya? O que você bota para ouvir na sua playlist e fica lá curtindo? Olha, gente, na minha playlist tem muita coisa, é até difícil dizer, porque eu sou muito eclética. E aí parece que é mentira, não é possível. Cara, porque eu venho de uma família muito musical, né? Então, a minha mãe, por exemplo, ela ouvia muito MPB. Então, por exemplo, na minha playlist tem Milton Nascimento, porque a minha mãe ouvia muito e é memória afetiva. Quando eu escuto Milton, eu me emociono, eu me lembro dos meus momentos com a minha mãe, com a minha falecida avó, com a minha família, né? Era Milton, era Elis Regina, Tom Jobim. Então, eu venho desse núcleo familiar que adorava MPB. Aí tinha minha avó, que adorava samba, Elza Soares. Então, eu amo Elza, fui muito influenciada pela minha avó. Adoro ouvir Elza Soares. Acredito que tenha sido uma das grandes artistas e sambistas do nosso país, aí que fez evolução. Mas eu também, obviamente, depois fui ficando mais velha e fui adquirindo os meus gostos pessoais. Então eu vou dizer, eu até elenquei aqui alguns para não me perder. Eu amo Grace Jones. Grace Jones é uma artista preta americana que era um ícone da moda e super artista, que eu amo, acho a música dela super gostosa para dançar na pista ou para ouvir em casa, né? Eu acho que ela traz um pop, jazz, disco, bem sedutor, assim, que é maravilhoso, né? Eu amo Grace Jones. Aí, obviamente, né, a Dolce, que é uma rapper da nova geração, que eu tenho escutado muito ultimamente, que tem mexido muito comigo, assim, toda a trajetória dela, por ser também uma mulher preta retinta no rap, eu amo. Não é segredo pra ninguém que eu adoro Beyoncé, pelo que é e o quanto ela revolucionou a indústria e serve de exemplo e de case para tantos outros shows
do que é possível fazer, né? Eu acho que ela é uma grande entertainer, além de ser uma grande empresária. Xadê, que deu origem ao meu nome, Xadê Kenia Saad, a gente fala aqui no Brasil, mas deu origem ao meu nome, então eu escuto e adoro. Eu acho que a Xadê também trouxe muito do jazz para a cultura pop, eu adoro a música dela. Amo Lineker, somos amigas de longa data, acredito que ela é uma artista que ainda vai reverberar muito, já entrou para a história do Brasil, mas é uma artista que vai muito longe. Então, eu tenho uma grande admiração, adoro Lued Luna, escuto muito Gal Costa, eu adoro Gal, a voz da Gal me soa assim como... Enfim, Gal é muito maravilhosa, eu fico Parece até que ela não é feliz de falar humana, dela. né? Parece que ela não é desse Parece... planeta. Exato, parece que Gal não é desse planeta, assim. Então, é uma pena, né, que, enfim, tenha ido tão cedo, mas Gal vive nos nossos corações. Cara, escuto muito Rita Lee também. Eu sou muito oitentista, né, Felipe? Acho que é Tô importante falar isso. percebendo. Eu adoro, não, eu adoro música dos anos 80, assim. É muito curioso, porque eu e minha esposa, vulgo sua amiga também, Tamires Donati, a gente adora a música dos anos 80, mas eu tô sempre ligada, óbvio, nos artistas também da nova geração. Eu tenho gostado muito de Meli, de escutar a Meli, o Amaríssima, que é um álbum que ela lançou recentemente, é uma artista baiana, de MPB, tem chamado muito minha atenção. Eu gosto muito de música latina também, Bad Bunny, Nath Peluso, Rosalía, e sou uma amante, tem gente que não vai acreditar, e sou uma amante de Racionais, eu adoro rap. Na minha adolescência eu escutava muito Racionais, gosto muito do Mano Brown, e acredito que para além dos Racionais serem um grupo musical, entrou para um movimento para sociologia, né, para entendimento de mundo, entendimento das periferias no Brasil. Então eu dei assim um panorama para vocês entenderem que eu sou bem eclética e tô sempre muito aberta a sonoridades, assim, porque, por exemplo, você falou de circuito sertanejo, né? Muita gente me pergunta, mas o sertanejo, você gosta de sertanejo? Eu falo, gente, sim, eu também consigo entender e gostar dessa sonoridade, que lá atrás começou como uma sonoridade mais campestre, né? Uhum. Chitãozinho Chororó é maravilhoso, se você for olhar as letras do Chitãozinho Chororó, ele falava do campo, das belezas, uma coisa extraordinária. É claro que a música vai mudando, né? Enfim, os tempos são outros. Hoje se fala muito mais sobre sair, beber e tudo mais. Mas eu gosto de sertanejo também, porque está relacionado à minha história. E aí, para finalizar, meu padrasto, ele veio do interior do Paraná. E a minha mãe o conheceu quando eu tinha 10 anos de idade. E ele ouvia muito sertanejo. Então, eu também, de certa maneira, fiquei sensível a ouvir sertanejo por conta dele. Então, eu gosto e me ajuda, inclusive, nas pautas do circuito sertanejo. Era isso que eu ia perguntar. Porque então você pegou o sertanejo meio por osmose, né? Assim, do teu padrasto. Que Super, super. é o que E geralmente músicas acontece, né? assim. Oi? É o que geralmente acontece quando a gente é pequenininho. Porque a gente não tem muita escolha, né? A gente ouve o que os pais Você ouvem. vai ouvindo. E o Carlos também era assim, porque ele escutava sertanejo, como eu tô dizendo, Chitãozinho de Chororó, Leandro e Leonardo, os mais clássicos, né? Zezé de Camargo e Luciano, que tem aquelas músicas clássicas, mas ao mesmo tempo ele também me apresentou, que chamava-se de flashback, que na verdade é disco music, porque ele ouvia Chaka Khan, Jimbo Ron. Então eu também fui muito influenciada por esse outro lado. Eu sou uma grande fã de disco, amo Donna Summer, né? Acho que tô para ver uma artista que continua tão atual e contemporânea, com músicas que tocam até hoje, né? Você vai nas festas, tá tocando Donna Summer, I Feel Love. Então eu sinto que a minha formação musical, ela vem da base e isso me ajuda até hoje em tudo que eu faço. Você falou que eu faço tudo com muita profundidade. Eu acho que acima de tudo, Fê, eu tenho uma responsabilidade com o que eu faço e muito respeito para com os artistas de todos os gêneros. Eu respeito todos os gêneros, respeito todos os artistas. Para mim não existe música boa ou ruim, existe música. Porque se faz sentido para o outro, tá tudo certo, né? A gente não precisa necessariamente gostar, a gente tem que respeitar. Então eu sou essa profissional que, acima de tudo, respeita os artistas e sempre quer entregar o melhor ali. Maravilhoso.